Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Marcos e hoje nós vamos falar sobre Machine Learning, inteligência artificial e Deep Learning. Qual é a diferença entre esses conceitos? O que está dentro do quê? O que significa isso na verdade? Vamos lá, que causa tanta confusão aí no mundo de fora da ciência de dados. Nos vídeos anteriores a gente falou o que era ciência, o que é data science, o que é o profissional de data science, né? O que é o cientista de dados. E tem uma das partes do conhecimento desse profissional que é a parte de aprendizado de máquina, que é a parte de que a gente chama aqui de machine learning. Essa é a região amarela aqui, com algumas técnicas para gente. Mas afinal, o que é isso? Aprendizado de máquina nada mais é do que uma aplicação de inteligência artificial, uma forma da gente aplicar inteligência artificial. Bom, mas não ficou muito mais claro, né? Então, o que é inteligência artificial? Para explicar o que é inteligência artificial, a gente vai ter que retornar um pouquinho no tempo. Na verdade, retornar bastante no tempo. A primeira pessoa que você tem notícia de que falou sobre inteligência artificial foi o Aristóteles, no século IV a.C., bem antigo. Ele é da época do Alexandre o Grande, assim, bastante tempo atrás. O pai do Aristóteles era médico do Alexandre Grande, então você tinha várias campanhas ali de guerra e aquela enxurrada de escravos, né? Os povos conquistados se tornavam escravos, independente de qualquer coisa. E o Aristóteles, vendo aquela situação, pensava com bastante humanista, né? Pensava que aquela não era uma condição boa para o ser humano, né? Precisava do esforço da mão de obra daqueles escravos, por isso que um dos motivos para as pessoas fazerem combates e guerras, e ele ficava pensando em como é que ele resolveria aquele problema. E a solução que ele encontrou foi construir máquinas, ele chamou de autômatos, com uma espécie de inteligência, mesmo que mecânica, para substituir o trabalho dos escravos. Então ali começou essa ideia de inteligência artificial. Ao longo da história apareceu e sumiu mais de uma vez, inclusive fora do Ocidente. Mas o conceito de inteligência artificial que nós estamos mais acostumados, ele é o conceito criado, fundado, cunhado lá em 56. Em 1956, uma série de pesquisadores, não me recordo exatamente o nome da faculdade, acho que Dartmouth College, se reúnem e falam pela primeira vez desse conceito mais moderno de inteligência artificial. Então, para eles, inteligência artificial era aquela habilidade que o computador teria de aprender coisas intrinsecamente humanas, de, na verdade, conseguir aprender. Acho que um pouco antes disso ainda, o Isaac Asimov tinha falado, o escritor, né, o bioquímico, tinha falado sobre as leis da robótica, e aí ele entrou um pouco nessa ideia. O Alan Turing, no inglês, lá na Segunda Guerra Mundial, falou sobre, num artigo famoso, o jogo da imitação. Então ele cunha ali alguns termos importantes, ele fala sobre um teste hipotético para tentar decidir o que é uma máquina, o que é um ser humano, através de uma entrevista a um garoto de 13 anos e tudo mais. E isso um pouco antes ainda, e aí em 56 a gente cunha o termo mais moderno, essa ideia de inteligência artificial. Lá em 57, pouco tempo depois, aparece o primeiro que a gente chama de neurônio, né, que é a menor parte de uma rede neural. E aí você tem tanto uma rede neural biológica, que o neurônio tenta reproduzir, quanto essas redes artificiais, que é o que a gente usa em machine learning para fazer aprendizado de máquina, para fazer machine learning em si. Então é uma coisa bastante antiga, de 57, é mais antigo do que os computadores. E de lá para cá, aí você tem Hollywood fazendo diversos filmes sobre isso, né? De lá para cá a gente passou por o mundo passou por diversos altos e baixos sobre inteligência artificial. Então, você tem a Inglaterra investindo bastante dinheiro na década de 60, os Estados Unidos investindo bastante dinheiro na década de 70, se desiludindo com aquilo, e aí você tem um vale ali enorme de gasta-se muito dinheiro e não tem retorno nenhum, ou baixíssimo retorno. E aí na década de 80 a mesma coisa, você tem um governo japonês investindo muito dinheiro em inteligência artificial, e depois, basicamente em 87, acaba esses investimentos. Inteligência artificial vira um campo quase que de sonhadores, né? Virou quase pejorativo na comunidade científica. Tanto que começaram a usar outros termos,
Inclusive o Machine Learning começou a entrar basicamente nessa mesma época para fugir do termo inteligência artificial, que era uma forma que os pesquisadores, de um modo geral, pegavam muito dinheiro e tinham pouquíssimo retorno para a sociedade. Estavam bastante errados, né? Hoje a gente vê que os retornos são bem grandes, mas demorou bastante para isso começar a dar certo. Então você tem diversas indas e vindas de inteligência artificial, pouco retorno prático, e ali nos anos 2000, mais ou menos, você tem uma volta um pouco tímida ainda, com outros termos que não inteligência artificial, algumas aplicações de inteligência artificial, basicamente com machine learning, que talvez agora a definição fique um pouco mais clara, que machine learning você aprende um conceito, um tema bastante específico. A máquina fica super especializada em fazer uma pequena atividade que geralmente é feita por um ser humano. A inteligência artificial, como conceito, ela compreende mais do que simplesmente machine learning, né? Vou tentar desenhar aqui para deixar um pouco mais claro. Então você tem uma esfera maior, que a gente vai chamar de inteligência artificial, e estuda vários campos, que não apenas machine learning, e um dos campos de pesquisa da inteligência artificial é o machine learning. Existem campos que estão fora do aprendizado de máquina, que são conceitos de lógica indutiva, que não são exatamente da parte que nos compete aqui na computação. Dentro de machine learning existem vários algoritmos, várias técnicas, e uma dessas técnicas é o que a gente comentou, que é o tal do deep learning, que a gente vai falar logo mais. Como é que foi avançando para isso, né? Então lá em 2011, mais ou menos, você tinha alguns pesquisadores, basicamente o Andrei Engin, um cientista, que usou máquinas do Google super poderosas, milhares de processadores, milhões de imagens e fotografias do YouTube, para treinar um algoritmo super simples que reconhecia gatos. E aí o algoritmo foi bem sucedido nessa tarefa ali. Mas qual é a diferença para o que era feito antes? Porque antes você tinha máquinas, você programava alguns escopos, algumas heurísticas ali, algum passo a passo para a máquina, e a máquina também conseguia procurar a borda, procurar circunferências dentro de uma imagem. A diferença agora é que o algoritmo de machine learning, a gente não passa uma instrução para ele. Você não fala para ele, olha, procura isso ou procura aquilo. Ele que aprende qual é o peso que ele dá para as diferentes features, que é o que a gente vai começar a estudar, e através desses diferentes pesos chegar num objetivo qualquer. Nesse caso, o objetivo é identificar gatos em imagens. Você não explica para o algoritmo qual o passo a passo que ele deve fazer. Ele aprende sozinho, e aí esse é o escopo do machine learning. Em 2012, existia uma competição de reconhecimento de imagem, ImageNet, e ali começa a se cunhar o termo Deep Learning, né? O campeão dessa competição da ImageNet, que era basicamente reconhecer imagens de diferentes coisas, o algoritmo que ganhou foi um algoritmo de Deep Learning. O que é esse algoritmo de Deep Learning, basicamente? Na verdade, é bastante simples. É só uma implementação de mais um tipo diferente de Machine Learning. Então, assim como o Machine Learning é um subgrupo de AI, né, de inteligência artificial, o Deep Learning, esse nosso terceiro grupo, é um subgrupo dentro de Machine Learning. Existem muitos algoritmos de Machine Learning que não são Deep Learning. Mas Deep Learning está tão popular, tão famoso, porque basicamente é o que realmente supera as capacidades humanas. Mesmo em competições mais recentes, muitos algoritmos são melhores do que seres humanos, e basicamente esses algoritmos usam, de um modo geral, Deep Learning. O que é Deep Learning para a gente? Nada mais é do que uma rede neural com muitas camadas. Esse Deep vem dessas muitas camadas. Quando começaram lá em 2012, 2013 a falar disso, muitas camadas eram basicamente 2 ou 3 camadas. Mas isso não está muito claro ainda para a gente o quão profundo deve ser uma rede neural para ela ser considerada realmente uma deep, né? uma deep learning, uma rede neural profunda. O último número que eu vi estava em 5 camadas. Mas entenda que não é tão importante se tem 4 camadas ou 6 camadas. O importante é que é só mais um algoritmo e nada mais do que várias camadas empilhadas ali de rede neural. E continuando a evolução, na verdade, não leve passo para trás, né, para falar de 97,
quando o computador, o supercomputador Deep Blue da IBM venceu Kasparov num torneio de xadrez. Ali foi a primeira vez que realmente uma máquina ganhou com uma vantagem, não foi muita vantagem, mas ganhou de um grande campeão como Kasparov. Kasparov já tinha enfrentado máquinas outras vezes nos anos anteriores e sempre tinha vencido. As máquinas conseguiam vencer os jogadores não tão bons como Kasparov, né? Um dos maiores da história, enxadrista acima de qualquer nível. Então você tinha máquinas que jogavam, mas não era exatamente machine learning, né? Embora a galera começou a falar, mesmo as ações de IBM aumentaram bastante naquela época falando de inteligência artificial. O que a máquina fazia naquele caso era realmente fazer os cálculos na força bruta. Um ser humano não consegue fazer milhares de cálculos por segundo, testar várias possibilidades em pouco tempo. Mesmo os campeões enxadristas, eles não conseguem fazer a quantidade insana de cálculos como a máquina é capaz de fazer. Os grandes mestres de xadrez conseguem vencer porque eles não analisam situações que não fazem sentido. Eles vão analisando só as situações que realmente fazem sentido, então você não precisa analisar tantos casos diferentes. O Deep Blue, lá em 97, conseguia analisar 200 milhões de jogadas por segundo. Então, ele não era um algoritmo que a gente classificaria hoje como um algoritmo de aprendizado de máquina. Ele não estava aprendendo a fazer isso exatamente. O que ele fazia era buscar nos seus bancos de dados, nos seus históricos, todas as jogadas que foram mapeadas pelos seus desenvolvedores e testar possibilidades ali, mas realmente com uma heurística, não com uma inteligência. Diferente dos algoritmos como o AlphaGo, que consegue vencer o maior jogador de Go da história lá em 2016 para 2017. Aquilo foi com machine learning, né? Se nós tivéssemos feito um algoritmo de força bruta para jogar Go, que é um jogo infinitamente complexo, falam até que a quantidade de movimentos possíveis, de variantes possíveis, é maior do que o número de átomos do universo. Portanto, a gente precisaria de uma máquina basicamente do tamanho do universo para fazer os cálculos necessários para esse tipo de jogo. Não é um jogo que a força bruta consiga vencer, então por muito tempo, muitos anos, principalmente depois do Deep Blue, os cientistas, os desenvolvedores achavam que aquele era um jogo que seria impossível de uma máquina vencer. Era um jogo intrinsecamente humano. Mas nós temos casos em 2016 para 2017 de máquina com inteligência artificial aprendendo a jogar poker. Poker é um problema diferente de xadrez e Go, né? Xadrez e Go é um jogo aberto, então você consegue ver todas as possibilidades possíveis. Você não tem coisas ocultas ali no Go, você consegue ir no xadrez. Todo jogo é aberto e os dois jogadores conseguem ver tudo. No poker não, né? No poker você consegue blefar, as cartas são ocultas, pelo menos 2 das 5, e mesmo assim você consegue criar uma inteligência que entende como funciona o jogo, entende como funcionam as regras e consegue vencer jogadores profissionais de poker. Nesse caso foi o pessoal lá de Montreal, no Canadá. Então, a diferença de machine learning para os algoritmos mais tradicionais é que ao invés de você construir uma heurística, ao invés de você explicar para ele o passo a passo do que ele tem que fazer, você coloca uma série de exemplos e pede para ele minimizar um erro, minimizar uma função de custo para você. Essa função de custo pode ser aprender a fazer um carro a dirigir, ou pode ser identificar qual é o funcionário que vai sair da sua empresa nos próximos meses. As técnicas são muito parecidas, a função de custo é muito parecida, e é o que a gente vai ver aqui no curso de agora em diante. Para fechar, porque Deep Learning aconteceu agora tão recentemente, né, só em 2012, qual foi esse alinhamento dos planetas, o que estava disponível em 2012 que não estava antes? E a resposta não é única. Mas você tem pelo menos 2 grandes fatores, que é o acúmulo de dados. Né? Deep Learning não consegue funcionar com pouquíssimos dados, você precisa de uma quantidade muito, muito grande de dados, e esses dados foram sendo acumulados nos últimos anos, mesmo sem muita utilização, as pessoas iam armazenando com a expectativa de que algum dia tiraria bastante proveito disso. O segundo grande fator é a quantidade de processamento mesmo. Os governos sempre investiram bastante dinheiro para tentar fazer a quantidade de processamento ideal, só que nunca era suficiente. O mercado de inteligência artificial não dava um retorno suficiente para que mantivesse um investimento tão poderoso, tão grande em novos hardwares, novos processadores para sustentar a capacidade exigida pelos algoritmos de machine learning.
Então, o que aconteceu lá em 2011 e 2012 que possibilitou esse boom do Deep Learning, do Machine Learning de modo geral? Basicamente, o mercado de games. O mercado de games é um dos maiores mercados do mundo. Agora, em 2019, ele transacionou 150 bilhões de dólares no ano. Ele é maior do que o mercado de música, ele é maior do que o mercado de cinema, aliás, ele é maior do que o mercado de música e o mercado de cinema juntos, que são mercados muito mais tradicionais. O mercado de games é muito grande. E, por curiosidade, por coincidência, aconteceu uma coisa de que os cálculos que são necessários para fazer um jogo rodar, para aparecer um gráfico colorido, um gráfico com uma boa textura, são muito parecidos. Aliás, são praticamente os mesmos cálculos que são feitos dentro de um algoritmo de machine learning, de deep learning. São multiplicações de matrizes. Acontece que esse boom de um mercado de games sustenta o mercado de pesquisa em novos hardwares para processar jogos cada vez mais modernos, mais bonitos, e a gente consegue reaproveitar esses hardwares, esses equipamentos que são feitos para jogos, para serem usados no mercado de machine learning. Então, se nós tivéssemos que gastar dinheiro para desenvolver novos processadores, novas técnicas de processamento para o machine learning, provavelmente nunca seria saudável, nunca seria conseguido isso. Mas o mercado de games, um mercado riquíssimo, consegue sustentar isso durante décadas. Agora, em 2011, 2012, as placas conseguem chegar num poder de processamento tão grande que a gente consegue reaproveitar essas mesmas placas que são usadas em jogos para serem usadas em aprendizado de máquina e inteligência artificial. Então, esses dois fatores, né, a quantidade gigante de dados que estavam disponíveis e esse novo mundo de hardware, né, que é de processamento paralelo, possibilitou o boom de machine learning, de deep learning, ali na virada de 2011 para 2012, e cada vez mais intenso esse crescimento. E explica o porquê data science só se tornou popular nos últimos 5 anos. Tanto o poder de processamento quanto a disponibilidade dos dados. E essa é a separação, é assim a forma lógica que a gente divide inteligência artificial, machine learning, que é uma aplicação, e deep learning, que é um subgrupo dentro de machine learning. Valeu, pessoal!